Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. George Harrison é o autor, é o dono desta guitarrinha que estamos ouvindo ao fundo, e eu fui chamar de George Harrison hoje só porque eu estou de bigode. E vim de bigode para homenagear, em partes, o nosso querido bigodeiro Felipe Bigliazzi Erbiglia de la Rente, que hoje tem a honra de dizer pela primeira vez em tanto tempo de Central 3 que não é de la Rente coisa nenhuma, é meu. Biglia de la Rente e eu. Joe e Biglia. Tudo bem, Biglia? Fala, Leandro. Leandro George Harrison. Garoto. Aqui, belo dueto. George Harrison e Moraes Moreira. Seria um grande encontro, hein? Belíssimo encontro, hein? Seria um grande encontro. No GP do Brasil, que George Harrison não perdia, né? Sempre gostava de visitar Interlagos. Não sei para que time o George Harrison torcia. Liverpool ou Everton, hein? Então, fica a dúvida. Dizem que ele não torcia para ninguém, né? Que ele era desses era o menos futeboleiro que não ligava muito para né? futebol, porque aqueles jogadores ficavam ganhando milhões e a gente brigando por causa de 11 caras correndo atrás de uma bola. Quem nunca ouviu essa expressão, né, Bigliazzi? O programa Meu Time de Botão da Semana vai falar sobre futebol argentino, anos 90. Ninguém melhor do que Biglia de la Rente para falar sobre o tema, e a gente escolheu um time que foi campeão na semana que passou da Libertadores, e eu quero saber, Biglia de la Rente, de que time estamos falando? Estamos falando do River, el equipo de Ramon Dias, o River campeão da Libertadores de 96, que venceu outras coisas também, foi tricampeão argentino em sequência, fato raro também, e também ganhou a Supercopa de 97, foi um campeonato também muito emblemático, contra o São Paulo, aí fica a minha memória, eu estava na final contra o São Paulo, a primeira partida no Morumbi, 0-0. E é um time... Eu acho que dificilmente teremos novamente um time tão dotado tecnicamente como aquele River, até por uma questão de mercado, né? Os jogadores que hoje em dia vão para a Europa. E o River tinha uma divisão inferior muito bem trabalhada. A Argentina vivia uma época na seleção, inclusive, né, com o Peckerman dirigindo as categorias de base, tinha se sagrado bicampeã mundial em 95 e 97, inclusive com o Sorin, que fazia parte daquele plantel do River de 96. Uma safra que foi talhada por um brasileiro, pelo Delém, que trabalhou nas categorias de base do River, revelou, entre outros, Ortega, Galhardo, Sorin, Almeida, jogadores emblemáticos que fizeram parte desse ciclo vitorioso sob o comando de Ramon Dias. Eu não sabia disso, hein? Não sabia que tinha essa mão brasileira. Jogou no Fluminense esse rapaz, né? O Delém, sim, e ficou famoso por ter perdido um pênalti contra o Boca Juniors nos anos 60. O goleiro Roma, que foi o goleiro da Argentina na Copa de 66, pegou o pênalti decisivo e ficou marcado. Mas depois, como trabalhando dentro do clube, ele organizou a categoria de base do River Plate e, nos anos 90, uma safra impressionante, principalmente de 94 até 2000, revelando grandes figuras. No segundo ciclo, com o D'Alessandro Saviola, de um time posterior a esse, também talhado ali por Ramon Dias e Tolo Gallego, dois emblemáticos treinadores que também foram jogadores que triunfaram com a camisa do River. O amigo da Central 3, que não está habituado a ouvir os programas em que Felipe Bigliazzi participa, estou falando notadamente do Conexão Sudaca, talvez não saiba e agora não vai acreditar também. Tudo que você já ouviu e vai ouvir no programa Meu Time de Botão da boca de Biglia sem nada escrito. Ele não tem nada à frente dele. Ele tem um livro fechado que ele não vai precisar consultar e está tudo na cabeça. O cara é uma enciclopédia, tem uma exatidão de datas e de fatos, não sei se é memória fotográfica, não sei que tipo de organização mental ele tem. Mas o fato é que a gente vai beber um pouco dessa fonte. O River Plate de 96 e de 97, campeão da Libertadores, 3 vezes campeão argentino, estão falando de 2 campeonatos por ano, né? O Apertura e o Clausura, um time que tinha Burgos, Hernandias, Celso Ayala, Rivarola, Berizzo, Altamirano, Sorin, Escudeiro, Almeida, Astrada, Cedrez, Gadiardo, o Munheco, né? Munheco, Gadiardo, Ortega, o Berti, o Crespo, o Francescoli, o Salas, e no banco o Ramon Dias.
O grande nome desse time, até pela maturidade, pela idade que tinha, por não participou, tal, mas estava no time campeão de 10 anos antes da Libertadores de 86, era o uruguaio Enzo Francescoli. A gente nem vai entrar em detalhes sobre quem é o Enzo Francescoli nesse momento, mas a gente vai começar o programa com uma canção de Enzo Francescoli. O que a gente vai ouvir, Biglia? Escutar a voz do Ignacio Copani, que é um músico argentino fanático pelo River, fez várias canções em homenagem aos milionários, inclusive o hino, que El Más Grande sigue sendo o River Plate, campeão mais poderoso da história. Ele também fazia homenagem a jogadores prediletos dele, fez músicas para o Francescoli, inclusive, para o Ortega, para o Pelado Almeida. A gente vai escutar aí a música em homenagem ao Francesco chamada El Imenso. Enzo lleva su fantástica figura, recorriendo con honor el mundo entero. Sangre azul tendrá este noble caballero, pero es blanca y colorada su armadura. Enzo lleva su talento como lanza, sin usar la fuerza bruta ni el temor. Sin embargo retrocede el invasor, derrotado cuando el príncipe avanza. Es tan grande que si debo hablar de Enzo, los laureles, los elogios quedan chicos, la palabra de alabanza se hace añicos. Es Francescoli tan grande que ahora pienso que su nombre debería ser inmenso, pues de gloria me hizo inmensamente rico. O programa Meu Time de Botão, você está ouvindo duas vozes, a minha de Biglia, mas estão no estúdio também Matias Pinto, Léo Lepre, e se vocês soubessem as revelações enquanto Ignacio Copani canta Enzo Francescoli, vocês não ficariam enojados não, vocês ficariam muito sorridentes. Grande Léo, um beijo pra você, viu? Você tá com a camisa do Racing, eu tô com a camisa do Newell's, mas o tema é Racing. E, Biglia, no programa passado, que foi sobre o Cosmos, o New York Cosmos do Pelé, inclusive o Pelé respondeu, falou que gostou muito do programa. Obrigado, viu, Pelé, pela audiência. Não foi o Pelé ou foi o Edson? Foi o... a gente falou com o Rodrigo Borges, jornalista que mora lá em Nova York, e era um time que não fazia muito sentido a gente tocar no assunto tático, né? A gente estava falando dos Estados Unidos dos anos 70, um futebol muito incipiente ainda, e não fazia assim, não era tão relevante assim a gente falar da parte tática daquele time. Não é o caso agora. Primeiro porque você é um especialista em tática, e segundo porque esse time do River Plate, dizem, chegou a aposentar o cortador de grama do Monumental de Nunes, né? Porque era só os passes rasteiros, já deixava a grama aparadinha. Dá pra você colocar esse time no Estrelão, falar um pouquinho de como jogava? O time joga. O River Plate tem uma escola de futebol mais técnica, né? Mas o Ramon Dias é um símbolo disso. Pra mim, o River sempre jogou com esse mesmo sistema tático durante essa década, que é linha de 4, 3 volantes, 1 meia armador e 2 centroavantes, né? O 4-3-1-2. E no meio campo tinha o Astrada como primeiro volante, jogador veterano que foi revelado em 88, foi campeão ali no final da década já com o Passarella, depois venceu também em 91 com o Passarella, e o Ramon Dias, grande centroavante, voltava para o River depois de uma longa estadia no futebol italiano, foi campeão com a Inter de Milão, do Matheus, do Klinsmann. E voltou em 91, junto com o Astrada e com o Hernan Dias, que era o lateral direito desse time. A zaga tinha o paraguaio Celso Ayala, ao lado do Guillermo Rivarola, no título da Libertadores de 96. O Rivarola depois foi para o futebol mexicano, e o River foi buscar o Toto Berizzo, jogador emblemático naquele ciclo do Nils, do Bielsa, bicampeão argentino e vice da Libertadores de 92. Aliás, o Leandro Yamin está com a belíssima camiseta do News Old Boys dessa temporada. Supuesto. Na lateral esquerda tinha o Altamirano, jogador também veterano, já desse ciclo do Passarella, final dos anos 90, passagem para os 90. Depois o Altamirano também deixa o clube, e o Sorin, que era um meio-campista de origem, acaba assumindo a posição de lateral esquerdo. Também nesse meio campo tinha o Almeida, que era o pulmão, jogador muito
muito voluntarioso, que jogava forte. Jogava como primeiro volante, às vezes como segundo volante. Tinha também o uruguaio Cedrés, volante pela esquerda. E na armação tinha o Orteguita, o Burrito Ortega. Só isso, né? Só isso. E na frente o Francesco, ele já veterano, também depois de uma passagem longa pelo futebol italiano. Ao lado, primeiramente, do Crespo, né? Que foi o grande herói da decisão da Libertadores de 96. Um pouco antes do Crespo tinha o Amato, Gabriel Amato, que também foi muito importante naquele ciclo, no começo desse ciclo. E finalizou em 97 já com o Marcelo Salas. Um timaço, tá bem espalhado no estrelão da Central 3, este River Plate, que é bem verdade, não teve grandes êxitos no seu ano pregresso, né? A gente está falando de 96, 97, em 95 não foi campeão de nada, mas estava com o Francesco, ele investiu pesado, trouxe o Francesco, foi o primeiro ano com o Ramon Dias, embora foi um ano um pouco conturbado, na verdade, né, Miguel? Fez um campeonato argentino muito abaixo e acabou caindo na Supercopa contra o Independiente na semifinal, nos pênaltis, muito dramático no Monumental, com o Orteguita batendo o pênalti na trave. E também perdeu na semifinal da Libertadores para o Nacional de Medellín do Higuita. O Higuita acaba pegando o pênalti do Pelado Almeida. O famoso René. Que no primeiro jogo fez um golaço de falta, emblemático também. E aí já em 96, na primeira fase, o River cai numa chave com duas equipes venezuelanas, com o Minervém e o Caracas, vence as 4 partidas. Vale lembrar que é um grupo de 4 que passam 3, então tá tranquilo, né? Tranquilo, naquela época a Libertadores tinha isso, né, dividia por países, né, sempre 2 times de cada país. E tinha nesse grupo o San Lourenço, campeão argentino, comandado pelo Bambino Veira, tinha o Negro Silas como seu grande maestro, 2 empates, né, tanto no gasômetro como no Monumental, e assim o River classificou em primeiro lugar para enfrentar o Sporting Cristal, time muito duro, já comandado pelo uruguaio Sérgio Marcarian, um time que na edição seguinte, em 97, chegou à grande decisão contra o Cruzeiro, que tinha entre suas figuras o Norberto Solano, jogador da seleção peruana, depois foi jogar no Boca Juniors também. Tinha o brasileiro Julinho, também o goleiro Barreiro, paraguaio. Também o Flávio Maestre, um outro grande jogador peruano. E primeiro jogo muito duro lá no Estádio Nacional de Lima. Vitória por 2-1 do conjunto cerveceiro. Um jogo onde o Mono Burgos fechou o gol, era para ser uma vantagem até maior pro time peruano. E na volta no Monumental, o River atropelou 5-1. 5-1. Impiedosamente. O Crespo, que tinha começado como reserva do Amato, né, na campanha, acaba assumindo a titularidade e vai até o final, até ser o grande herói. Nesse jogo ele faz um gol de chilena. Ele é argentino ou fez um gol de chilena? Fez um gol de chilena, o argentino... Talvez ele estivesse prevendo a vinda do Salas, né? Exatamente, do grande chileno Salas. Um gol que lembrou muito o Francesco, ali, que fez ao longo da sua carreira grandes gols de bicicleta. E até o Francesco acaba levantando o Crespo, saudando, jogando ele para a torcida. Colocou centro, Crespo! Grandes conquistas. A cereja do bolo. Milagres da edição. Aconteceu uma coisa no computador aqui que nunca vimos. Eu nunca vi antes, em 3 anos de Central 3. Nada que um stop não resolva. Ô Bigla, eu adiantei a cereja do bolo. Geralmente eu ponho a cereja do bolo para decisão, para final da Libertadores. Mas nesse caso, o River Plate pegou o San Lourenço, um rival da mesma cidade, um time que era muito forte, foram 2 jogos bastante pesados. E então eu acho que a cereja do bolo começa aqui, o River começa a ganhar a Libertadores nas quartas de final. Eu tô falando uma besteira? Não, é verdade, um confronto muito duro. O San Lourenço campeão de 95, campeão argentino com o Silas, como grande maestro daquele meio campo. Negro? El Negro, Silas.
E tinha também o Oscar Ruggeri, campeão mundial de 86, como seu grande capitão, jogador que foi campeão da Libertadores com o River em 86, assim como o treinador daquela equipe, o Bambino Veira, grande figura, grande personagem, amante da boa vida, e que gostava do bom futebol, e um time realmente muito duro. O primeiro jogo no novo gasômetro, vitória do River, com um gol do Orteguita, no final do jogo 2-1, o Orteguita é expulso, ele já tinha um cartão amarelo e vai comemorar no alambrado do novo gasômetro com os borrachos de Tablon, acaba tomando o segundo amarelo e fica fora do jogo decisivo no Monumental. Jogo muito duro, e em seu lugar entrou nada mais, nada menos que o Muñeco Gallardo, né, que foi o grande meia no jogo de volta, um jogo pesadíssimo, um jogo muito duro, e o Crespo já assumindo a titularidade do ataque ao lado do Enzo Francescoli. 1-1 no novo gasômetro. River Plate classificado para a semifinal. Na semifinal enfrentaria a Universidade de Chile, casa onde nasceu pro futebol o Marcelo Salas, que é um ídolo do River Plate, né? Sim, fez gol inclusive no jogo de ida, jogo duríssimo, um time muito bom da Laú. A Laú que nunca tinha chegado tão longe numa Libertadores, enquanto o seu grande rival, o Colo-Colo, já havia levantado a Copa Libertadores, o único título chileno da história. O time que era comandado por um argentino também, Miguel Ángel Russo, que fez grande nome como jogador do Estudiantes de La Plata. E ele depois foi treinador do Vélez, também campeão argentino, e do Boca, em 2007, campeão da Libertadores. E tinha também no elenco outro argentino muito emblemático, Léo Rodrigues, que foi o grande jogador da Copa América de 93, o último título da seleção argentina. Confronto muito duro, jogo de ida 2-2. O Juan Pablo Sorín, que ainda não era lateral, era meia naquele time. É muito curioso porque o Ramon Dias usava um sistema muito polêmico. Ele botava o Sorín nos jogos como visitante, como volante pela esquerda, e nos jogos no Monumental, o uruguaio Gabriel Cedrés. E justamente o Juanpi Sorín empatou aquele confronto 2-2, levando uma boa vantagem para o River decidir em casa, no Monumental. No Monumental foi um jogo muito bonito, de revanche, como a gente havia dito, do Pelado Almeida. Vitória por 1-0 com um golaço de fora da área do Almeida, tendo uma revanche pessoal e classificando o River para uma decisão depois de 10 anos. Foi um golaço de fora da área do Pelado Almeida, correto? Exatamente. Você lembra exatamente? Foi o primeiro ou segundo tempo? Foi no segundo tempo, uma bola que desvia e engana o goleiro do Vargas, goleiro da seleção chilena também. Perfeito. Essa foi uma pergunta só para eu ganhar tempo aqui, porque eu estava pondo na agulha a música de Matias Almeida, que ouviremos agora também de Ignacio Copani. Ignacio Copani é que monstro, hein? Um fanático torcedor milionário, que fez, além do hino original, canções também para grandes ídolos da história milionária. Ouça esta canção como se fosse o gol que deu ao River Plate a vaga na decisão, e quando a gente voltar, a gente vai ter cereja no bolo de novo. La espalda de Matías lleva una carga que pesa cada día un poco más, y él se la aguanta. La espalda de Matías no tiene alas, pero yo juraría que lo vi mientras volaba, quitándose de encima, como esquivando balas, garrotes, policías, cascotes y trompadas. Y mientras más lo herían, al borde de la cancha, la espalda de Matías cada vez se hizo más ancha. Juega, Matías juega, jugándose hasta dar lo último que queda, como los náufragos remando contra el viento y las mareas. El juego de Matías
es dar la vida entera. Ahora juega, Matías, juega. Genial, cara. Ignacio Copani, genial. O cara não é que ele pega o ídolo do futebol e põe numa música pra ir pra arquibancada, ele faz uma balada mesmo. Fantástico. Juega, Mas o Matias Almeida, que é uma figura muito importante da história do River, ele que assumiu a bronca do River na segunda divisão, né? E conseguiu levar o time de volta à elite argentina. E agora o River, campeão da América, tem muito também do Almeida como treinador, né? E é uma história bonita que o River tem de ex-jogadores que assumem o comando técnico. E esse time também tem muita história. Começou com o Passarella, ali no final dos anos 90, e depois o Passarella assume a seleção argentina depois do fracasso na Copa de 94, naquele ciclo da Copa de 98, e ele deixa um time já bem ajeitado, com algumas figuras que faziam parte daquele elenco, sob o comando do Tolo Gallego, volante campeão mundial com a Argentina também em 78, que também foi jogador do River, campeão da Libertadores de 86, e ali já o Francesco ele volta, e o River é campeão invicto de 94, campeão argentino do Apertura, e o penúltimo jogo contra o Boca Juniors, 3-0 na Bombonera, já mostrava que era um time que não veio pra brincadeira. Que não veio pra brincadeira, com gols do Orteguita, do Francesco e do Gallardo. Então, também uma história muito bonita de ex-treinadores. Depois o Ramon Dias, o Passarella convida o Tolo Gallego a fazer parte do comando técnico da seleção argentina. E o Ramon Dias, que havia encerrado a carreira, pega esse timaço e começa a moldar um grande esquadrão do River Plate. A final da Libertadores de 86 foi América de Cali e River Plate. Deu River Plate. A final, 10 anos depois, colocava frente a frente as mesmas equipes, River Plate e América de Cali. O jogo de ida em Cali foi 1-0 para o América. Que pena que o América caiu e não voltou mais, né? O América está com muita dificuldade para voltar. Até hoje na segunda divisão. Pois é um gigante que caiu e ficou, né? O América de Cali que foi 4 vezes vice-campeão da Libertadores, né? Uma cena incrível. Nessa época dos anos 80. Perdeu, né, a final de 85 para o Argentino Júnior, que já foi homenageado aqui no meu time de botão. Exato. Depois 86 pro River e 87 pro Peñarol, com gol do Diego Aguirre, ex-treinador do Internacional, e já não tinha tanto dinheiro do cartel de Cali como nos anos 80, mas um time com bons jogadores, o goleiro Córdoba, que depois fez muito sucesso com a camisa do Boca Juniors, também o patrão Bermúdez, o zagueiro daquele time, e o atacante Ávila, que foi o artilheiro daquela edição. O baixinho, né? Baixinho de Ávila. De Ávila, que fez 1-0 no jogo de ida, né? Mas já não era um time tão forte quanto o de 86, que tinham alguns argentinos como Carlos Ischia, como o goleiro Julio César Falcione e o centroavante, o Tigre Gareca. O Tigre Gareca e o Falcione, dois homens que viraram treinadores. Sim. Depois que encerraram a carreira como jogador. Em Cali, 1-0 América de Cali. Monumental de Nunes, um recebimento para sempre, inesquecível, talvez o mais emblemático de toda a história do River Plate. A maneira como aquele time entra em campo e é recebido pela torcida é uma coisa absurda. Você pode procurar aí no YouTube, pena que rádio, podcast não tem imagem, então não dá pra gente traduzir isso aqui para vocês. O América entrou com Córdoba, Asprilla, Bermúdez, Dinas, Maziri, Cabreira, Berti, Escobar, Oviedo, Zambrano, De Ávila e o técnico Edson Umania. O River Plate começou a partida com Burgos, Hernandias, Ayala, Rivarola e Altamirano. Almeida, Escudeiro, Cedrez e Ortega, depois entrou o Sorin no lugar do Ortega. No ataque, Francescoli e Crespo, depois Gallardo. Quando a bola rolou, o Biglia, o que aconteceu? Logo no começo do jogo, gol do River aos 7 minutos, gol do Crespo, após um belíssimo passe do Orteguita, né, que era o grande armador daquela equipe. O campo já cheio de papel higiênico, cheio de papel picado, e o Crespo já emparelhando a série, e depois o Crespo faria também o segundo gol, dando o título ao River Plate. Ou seja, faltavam 80 minutos sem nenhuma vantagem para o América de Cali. A vantagem caiu muito cedo, e a gente tem um áudio longo aqui, mas a gente vai ouvir o relato da partida, e um relato de ninguém menos. Se existe um nome para a gente ouvir de narração neste continente, é de quem?
Victor Hugo Morales, uruguaio, que ficou imortalizado pela maior narração de gol, aquele gol do Diego Maradona, né, do barrilete cósmico. E grande Victor Hugo Morales, grande personagem, não só como narrador, mas como pessoa também, um cara muito que a gente tem total respeito e um grande narrador realmente. E é isso que a gente vai ouvir agora e largar a mão da nossa voz aqui, deixa que o Victor Hugo narra o 2-0 do River Plate sobre o América de Cali. 6 minutos, sale River por la derecha, 4 metros en campo rival, la tiene Matías Almeida, juega para Ortega, Ortega se va contra el área, se va Ortega y puede ser gol de Crespo, viene para Crespo, gol, gol de River, Hernán Crespo, la gran jugada de Ortega por la derecha, voló hacia el arco de la Figueroa Alcorta entre los papelitos picados que le revoloteaban como pájaros entre sus pies y la pelota, la puso como con la mano para Hernán Crespo, entró Twister, el tornado sobre el arco de Córdoba para muy rápidamente River ponerse en ventaja. No van todavía 7 minutos del primer tiempo y River ya está igual que el América de Cali. El gol que River precisaba para provocar este estallido emocional impactante, impresionante del Estadio Monumental. El gol que el equipo millonario grita desde el alma. River se está poniendo al día con la historia. Allá lo festeja Ramón Díaz, los brazos arriba, como todo hincha de River en el Estadio Monumental o en cualquier rincón del país. River quiere que la Copa Libertadores sea millonaria. Le gana River al América de Cali. Gran jugada de Ortega por la derecha. Pelota puesta sabiamente como con la mano por el mejor jugador de la Argentina para la entrada directa de Hernán Crespo en posición de número 9. Como Twister, como un tornado. Se fue hacia el arco de la Figueroa Alcorta. Viento a favor. River se pone en ventaja. River 1. El América de Cali 0. Crespo antes de los 7 minutos. Vino el toque de Escobar jugándola sobre de Ávila, pero gana la pelota River por allá, la que tira para Crespo. Viene Crespo y viene el máster. Viene Crespo con Francesco y pica Ortega. La pelota vino para Ortega. Ortega la adelanta mucho y está saliendo el arquero Córdoba cuando corre también Escudero. Córdoba tiene que tirarla con el pie fuera porque Ortega obliga. Córdoba le devuelve, le quedó para Escudero. El arco libre, el centro de Escudero. Está el gol de Crespo, cabeció. ¡Gol! ¡Gol River! ¡Gol! De cabeza, el Twister, el tornado se vino otra vez sobre el área colombiana y en el momento más especial de la noche, cuando River estaba sufriendo lo indecible, pelea la pelota River por la derecha, el arquero sale, se entretiene y obligado por Ortega, la gran generosidad del jujeño, saca Córdoba una pelota que tenía que tocarla afuera y nada más, le pega violentamente, la domina Escudero. Que narrador extraordinário que é Victor Hugo Morales. É fantástico, é uma coisa de arrepiar. O River Plate, então, tem a sua segunda Taça Libertadores debaixo do braço, dentro da sede, e abre o caminho para um tempo de vacas bastante gordas. Em menos de 2 anos, ou seja, na verdade em 1 ano e meio a partir dali, levantaria 3 vezes o campeonato argentino, seria tricampeão argentino. A gente vai falar sobre cada um daqui a pouco, mas vale lembrar que essa primeira conquista nacional, que foi conquistada com 41 pontos em 19 jogos, o segundo colocado foi o Colón, e em terceiro lugar o News Old Boys, e o Boca Juniors, principal rival, foi mal, hein? Ficou com a 9ª colocação. Acabou de certa forma, não sei se pode dizer ofuscado, né, Bigla, mas o River Plate tinha disputa em Tóquio contra a Juventus de Turim, e de lá não saiu campeão, correto? Sim, foi um jogo muito duro, o time da Juventus do Del Piero, também do Zidane, a Juventus dominou todo o jogo e acabou vencendo por 1-0 com o gol do Del Piero num rebote. O River já tinha vendido alguns jogadores como o Crespo e também o Pelado Almeida, havia repatriado o Berti e também trouxe o Julio Cruz, que tinha feito um grande campeonato pelo Banfield. E também o Salas foi incorporado nesse segundo semestre de 96. O Salas que foi o grande herói do primeiro título, né, desses 3, do Apertura do 96. Aliás, na penúltima rodada o River é campeão contra o Vélez Sarsfield.
com 2 gols do Marcelo Salas. Um 3-0 em casa, né? Um 3-0 em casa no Monumental também, cheio de papel picado, com um recebimento impressionante. Ele é o herói e o artilheiro da campanha do River Plate é o Julio Cruz, né? É o Julio Cruz. Com 10 gols, ele foi que chegou, quer dizer, que dupla de ataque chegou chegando. Um resolveu o jogo do título, o outro foi o artilheiro da campanha. Deu para respirar sem o Crespo. Deixa eu passar, o Biglia, só a escalação do campeão do mundo, que é interessante. Peruzzi, Porrini, Ciro Ferrara, Paolo Monteiro e Torricelli. Aí é bonito, hein? Deschamps, Dilívio, Jugovic e Zidane. Del Piero e Boksic. Um encontro entre Zidane e Francescoli. Né? Incrível, porque o Francescoli é o grande ídolo do Zidane. O filho do Zidane chama Enzo. E justamente em homenagem ao príncipe, né? E realmente 2 jogadores brilhantes, né? Tem 2 jogadores de categoria impressionante. Vale dizer que não foi o Burgos que foi pro gol na decisão em Tóquio, e sim o Bonano, e o time jogou na linha com Dias, Ayala, Berizzo e Sorin ganhando a posição na lateral esquerda, o meio de campo sem o Almeida, portanto jogando com Astrada, o Berti, quando recém-incorporado, como você bem nos contou, o Monserrat e o Ortega. No ataque, Francescoli e Julio Cruz, depois entrou o Marcelo Salas. Dá para ver que ficou muito diferente em 6 meses o time principal. Quando o time muda muito, é a figura do técnico que tem que ser pesada, ser forte ali, para que a equipe mantenha um padrão. E manteve, né, Biglia? Porque o time virou 97 e continuou campeão. Foi campeão logo na sequência do Clausura 2007, com ampla vantagem sobre o Independiente. 97, né? A gente foi para 2007, hein? Perdão, Clausura 97. 97, uma ampla vantagem sobre o Independiente, que também tinha um bom time. Aliás, o Independiente tinha sido bicampeão da Supercopa, inclusive passando pelo River em 95 na semifinal, um pênalti que o Orteguita perdeu, bateu na trave. Um time muito bom, comandado pelo Brindisi, né? Miguel Ángel Brindisi, que tinha o Gustavo Lopes, também o colombiano Suriaga. O futebol argentino tinha grandes times, né? O Vélez também numa fase muito boa, a princípio com o Bianchi, depois com o Oswaldo Sousa. E o Nils já não era um grande time, o Bielsa já tinha ido embora, mas sempre tinham grandes times ali nessa época, e o River conseguiu dominar o cenário com grande categoria. Perfeito. Eu disse erroneamente que o vice-campeão em 96 foi o Colón. Mentira. Quem foi o vice-campeão da Apertura de 96 foi o Independiente. O Colón foi o vice aqui, em 97. Sim. No ano seguinte eu troquei as bolas, mas o vice-campeão pouco importa nesse programa. É o time de botão que fala sobre o campeoníssimo River Plate, que levou o Clausura de 97. Já sem Ortega, né? Ortega, após o Intercontinental, foi para o Valência. E aí o Galhardo começou a ganhar um pouco mais de espaço como o engante desse time. Com mais uma perda, mas em compensação com o Francescoli em grande fase, marcou 12 gols. O time fez 19 partidas, ele jogou 17 e marcou 12. O Francesco foi o grande herói do título na penúltima rodada, 2-0 contra o Vélez, 2 gols do Enzo Francescoli. Ou seja, né? Um uruguaio aqui, um chileno ali, os heróis das conquistas nacionais do River Plate. Essa conquista do Clausura de 97 fez com que qualquer eventual fantasma vindo de Tóquio na bagagem voltasse para o lugar de onde não deveria ter saído. Vale destacar também o super clássico desse campeonato, que o Boca faz 3-0 no Monumental e o River consegue buscar 3-3 com o gol do paraguaio Celso Ayala aos 42 do segundo tempo. Também um jogo memorável dessa equipe. Pelo amor de Deus, hein? Então, a gente está falando de uma campanha vitoriosa e no fim das contas é um empate. Um empate com sabor à vitória, e o Ramon Dias enlouquecido com esse gol do Celso Ayala. Procurem no YouTube, um grande jogo. E para a gente buscar fechar os campeonatos argentinos, porque ainda tem mais conquista desse time nesse biênio, mas para a gente fechar, já que o 3-3 do primeiro semestre foi muito importante, a disputa ponto a ponto na apertura da temporada seguinte, a temporada 97-98, foi de tirar o compasso do coração. River Plate 45 pontos, Boca Juniors 44, foi por 1 ponto, hein, Guilherme? Foi o último campeonato do Maradona com a camisa do Boca. Aliás,
Tem uma cena emblemática, que o último jogo do Maradona, o último Superclássico, ele dá lugar ao Riquelme. Em 97 o Riquelme estreia, time que era comandado pelo Carlos Salvador Bilardo, campeão de 86, e o River consegue retomar a vantagem nesse campeonato, mesmo perdendo o Superclássico por 2-1 no Monumental. O River também vinha muito forte na Supercopa, uma campanha muito com grandes confrontos, primeira fase contra o Santos, contra o Racing e também contra o Vasco da Gama, campeão brasileiro daquele ano. Aliás, o jogo em São Januário, o Galhardo faz um belíssimo gol de falta, depois o Salas complementa a vitória. O River perdeu apenas para o Santos na Vila Belmiro naquela campanha, né? Já na Libertadores o River não conseguiu ter grande êxito, perdeu nas oitavas de final para o Racing do Coco Basile, que chegaria à final contra o Sport Cristal. A gente tem a narração do gol do Salas, que deu ao River o tricampeonato de 97, tricampeonato nacional, é isso? Sim, contra o Argentino Júnior no estádio do Vélez Sarsfield, 3 dias depois de ser campeão da Supercopa, último jogo de Enzo Francescoli. Então o Francescoli terminando sua carreira com um título argentino muito emocionante. O gol de empate do Argentino Júnior é do Diego Coca, atual treinador do Racing. 3 títulos seguidos, o tricampeonato do River Plate nacional, despedida de Enzo Francescoli, gol de Marcelo Salas, quanto craque, quanto time legal. Vamos ouvir essa narração, é o gol do River Plate. Tiro libre para River contra el vértice del área. Desde la punta izquierda, Gallardo para el pie derecho. Berti para el pie zurdo. Se mueve el chileno. Viene por arriba. ¡Gol! ¡Salas! Diretamente de Temuco, bem lembrado, Costa Febre, bem lembrado pelo narrador aí, que Marcelo Salas é um moço de Temuco. Ele é um Mapuche, correto? Mapuche, a região Mapuche no sul do Chile. Tô ficando bom, viu, Bigla? Tô aprendendo com vocês. E o Atílio Costa Febre, o grande narrador partidário do River, né, até hoje, com suas narrações fervorosas em favor do Milionário. E você é um fervoroso São Paulino, Biglia, Sim. E trouxe aqui nos estúdios uma camisa do Marcelo Salas, que é a camisa usada na final da Supercopa. E para os mais jovens, vamos explicar para os mais jovens, a Supercopa da Libertadores era a segunda competição do continente. Como se fosse a Sul-Americana hoje em dia, só que era só disputada pelos campeões da Libertadores. Então era sempre muito duro. Sempre muito duro, basicamente sempre os mesmos participantes. Só time de camisa pesadíssimo. Mas você só tinha time que já ganhou Libertadores disputando, então era um campeonato forte, pesado. Primeira fase, o River pega o Vasco da Gama, campeão brasileiro, o Santos, que também tinha um bom time, né, que foi campeão do Rio São Paulo aquele ano, e o Racing do Coco Basile, que era um time muito duro, que chegou na final da Libertadores daquele ano, eliminando o River nos pênaltis. Então, era um campeonato muito legal. E você, contra o reflexo natural do seu coração, traz essa camisa, tem a grandeza de falar desse grande time, porque o River chegou na final contra o São Paulo e deu River. Eu estive presente na primeira partida no Morumbi. Aliás, o River jogou com a camisa número 2, essa que eu tenho nas minhas mãos, número 7 do Marcelo Salas. Curioso que eu troquei essa camiseta com meu amigo Eugênio Calamari, grande torcedor do River, baixista do Doble Fuerza, banda argentina de punk 77 que eu recomendo muito aos ouvintes. E ele, depois do show, trocou comigo uma camisa do São Paulo por essa do River, que eu guardo com muito carinho.
Maravilhosa a camisa. Maravilhosa a camisa, um 0-0 no Morumbi, um jogo muito difícil. O River tinha um timaço, o São Paulo também tinha um bom time, o ano do Dodô fez uma grande temporada, o São Paulo comandado pelo Dario Pereira, que acabou sendo bivice, né? Perdeu o Paulista pro Corinthians e também a Supercopa pro River Plate, pro grandíssimo River Plate, numa final muito polêmica no Monumental, um jogo onde o árbitro paraguaio, o Baldo Aquino, também muito lembrado pelos palmeirenses, muito bem lembrado, deu um pênalti muito polêmico que o Roger, o Peladão, que saiu na G Magazine, acabou defendendo do Enzo Francescoli, mas no final o Salas acabou fazendo 2 golaços, dando o título para o River Plate. E você não trouxe só a camisa do River Plate, você trouxe também uma narração de gol dele mesmo, né? O mesmo Costa Febre, o mesmo gol. O mesmo gol, um golaço, o segundo gol do Salas driblando toda a defesa do São Paulo. Vamos ouvir então, gol de Salas al São Paulo em Supercopa 1997. Sorín para Salas, se la llevó, es un golazo, tiró, ¡gol! Sorín la durmió en la zurda, enganchó en el área, la cambió para la derecha, sacó un remate suave soltándola como una lágrima por abajo de Roger, marcando un verdadero golazo, el super matador para la super emoción de la Supercopa. River golpea las puertas de la gloria. Botão por botão. É o último quadro do programa Meu Time de Botão. A gente tenta individualizar um pouquinho esses feitos coletivos, mas antes eu vou mostrar o coletivo vice-campeão do São Paulo, o Biglia. São Paulo foi vice-campeão da Supercopa de 97, entrou no Monumental de Nunes com Roger, Zé Carlos Galo, Edmilson, Álvaro e Serginho, o capitão. Alexandre, Sidney, Fabiano e Marcelinho. Fabiano, o genro, e Marcelinho Paraíba. No ataque, Aristizábal e Dodô. Entraram no segundo tempo Fábio Melo, que não é o padre, Reinaldo, que não é o príncipe do pagode, e Cláudio, o técnico uruguaio Dario Pereira. Era um bom time. Era um time razoável. O Zé Carlos depois foi para a Copa do Mundo de 98, jogou aquela semifinal contra a Holanda. O Cafu acabou tomando cartão contra a Dinamarca. E era um bom time, né? Mas na época a disputa era muito dura, né? O Corinthians também tinha um grande time, foi campeão paulista em cima do São Paulo, e o River, uma máquina, como destacamos durante todo o programa. Então, um vice-campeonato honroso para o São Paulo também, numa época de vacas magras, pós-Tele Santana, né? O River Plate de Burgos, Dias, Ayala, Berizo, Sorin, Astrada, Montserrat, Gallardo, Placente, Salas, Francesco, e depois entraram Gancedo, Escudeiro e Solari. O meu time de botão não vai falar de todos os craques que esse time tem para falar, mas vai elencar os principais. No começo do programa eu prometi que a gente ia dar um trato especial pro Francescoli. Já ouvimos uma música, maravilhosa música, balada sobre Francescoli, mas acho que ele merece umas palavrinhas a mais, umas pinceladas de Felipe Biglia. O Francescoli que já vinha de um primeiro ciclo muito vitorioso com o River nos anos 80, campeão argentino de 85, temporada 85-86. Ele vai para a França, para o Racing de Paris, na véspera da Libertadores de 86. O River acaba sendo campeão sem ele, mas sim com o Beto Alonso como grande baluarte. Ele que era um meia, mas camisa 10 mesmo, no começo de carreira. Vai para a Europa, triunfa também no Olympique de Marselha, depois joga no Cagliari, no Torino, e volta para o River já veterano como segundo atacante, né? Sem posição muito fixa, e mesmo assim uma campanha muito goleadora, né? O Francesco sempre decisivo, como ali companheiro primeiro do Crespo e depois do Marcelo Salas. Eu também destacaria o Orteguita, um dos meias que mais me impressionaram na Argentina, assim, quando eu comecei a acompanhar um pouco o futebol argentino. Um meia muito habilidoso, muito inteligente, e que deixa o River
já em 96 e no seu lugar assumiu o Galhardo, né? O Sorin também é outra peça muito importante, foi campeão mundial no Catar em 95, uma geração que também tinha o Ibagaça e outros bons jogadores, primeiro título da era Pekerman. E depois incorporado também o Solari, o Indiecito Solari, que depois jogou no Real Madrid, também revelado no River, e também o Placente, que foi campeão em 97, campeão mundial na Malásia em 97, um time que tinha, entre outros, Pablito Aimar, de uma outra safra do River Plate, e Riquelme e Cambiasso, um time maço também, dirigido pelo Pekerman. E já que a gente já abriu esse leque e já falou, por exemplo, de Pablito Aimar, que recentemente abandonou a carreira, eu vou falar de dois jogadores. Não é todo dia que você revela, mais ou menos na mesma época, dois jogadores tão parecidos e tão bons na mesma faixa do campo quanto Ortega e Gallardo. Com quem que você fica, Biglia? Eu gostava muito do Orteguita, né? Mas é duro, né? Porque o Gallardo também é um jogador muito cerebral. Eu acho que o Gallardo era um jogador mais inteligente, mais cerebral. O Ortega era um jogador mais impetuoso, né? E até pela vida, né? Até pelos destinos, mostra um pouco como eles se distinguem também fora do campo, né? O Orteguita teve muitos problemas com o alcoolismo também. Eu acho que o Ortega poderia ter sido um jogador muito maior na Europa, mesmo com a camisa da seleção argentina. O Gallardo não, o Gallardo é um jogador mais cerebral, hoje mostra ele como treinador do River campeão, um cara muito centrado, muito inteligente, mas talentosamente, assim, eu acho, tecnicamente o Ortega tinha mais predicados que o Gallardo. Entrou depois que o Almeida foi embora, então talvez por isso a gente fale pouco, porque entrou meio que na sombra, já entrou num clube já campeão, adaptado. Mas o Astrada merece também que a gente fale sobre ele, né? Ele era o patrão do meio campo, ele foi revelado no River em 88, com o Passarella, como bem dissemos, e também virou treinador, né? Chegou na semifinal da Libertadores contra o São Paulo em 2005 como comandante. Aliás, seu assistente técnico era o Hernan Dias. Os dois, acho que são dois emblemas os mais veteranos desse time, né? Junto do Altamirano também, que foi bicampeão da Copa América com o Coco Basile em 91-93, um lateral esquerdo veterano também, que acabou perdendo espaço com a chegada do Sorin. Mas o Astrada é realmente um emblema do River de toda essa década de 90, ele e o Hernan Dias. Pra gente finalizar o botão por botão, e um botão por botão, é impressionante, Miguel, você tem tudo isso na cabeça, cara, isso é impressionante. Emociona quando a gente conversa com gente que gosta tanto da mesma coisa que a gente gosta, né? Você gosta tanto de futebol que dá até alegria, cara. Crespo fez os gols decisivos enquanto estava no clube, fez o gol da Libertadores, foi embora. Aí chegou o Salas, manteve o nível. Da mesma forma que eu te coloquei numa encruzilhada aí, Ortega e Gallardo, né? Dá pra falar dos dois ao mesmo tempo e optar por um? Traçar uma diferença entre um e outro? O Crespo teve até uma carreira na Europa maior do que a do Salas, mas tecnicamente acho que o Salas era mais jogador que o Crespo. O que me impressionava no Crespo, ele tão jovem e de uma maturidade impressionante, né? Uma frieza. Ele que fez parte também do time que ganhou a medalha de prata na Olimpíada de 96, né? Nesse mesmo ano. Um time que também tinha o Orteguita, o Almeida, que perdeu uma final incrível para aquela Nigéria do Okocha, do Canu. Nos minutos finais, o terceiro gol da Nigéria saiu aos 43 do segundo tempo, mas era um grande time da Argentina, e o Crespo fez gol de pênalti naquela decisão, com uma frieza impressionante. Mas o Salas, eu acho, dos jogadores chilenos que eu vi, o mais dotado tecnicamente, né? Muito bom, batia com as duas pernas, cabeceava bem, inteligente, teve muito problema no joelho, e acabou sendo campeão, né, com a Lazio, na Itália, também fez uma boa carreira na Europa, mas o Crespo foi até maior, né, no Milan, fazendo gol em final de Champions League, sempre jogando na seleção em alto nível, disputando uma posição com o Batistuta, nada mais nada menos. O Biglia, enquanto você estava falando, eu vim buscar, que eu fiquei com uma cisma na cabeça e vim buscar os arquivos aqui e encontrei, é verdade. Você falou que na Supercopa de 97 o River Plate caiu num grupo com Vasco, Santos e Racing, né? E como de fato caiu. E eu me recordo de ter assistido a última rodada, que o Vasco tinha coisa em jogo, só que... Porque assim, o River... A Bandeirantes passava a Supercopa nessa época. O River tinha 12, o Vasco tinha 10, só passava 1. E o jogo era em São Januário. O Vasco precisava da vitória para avançar para a semifinal. Então era um jogo valendo vaga.
E foi em São Januário, o River Plate fez 2-0 aos 15 do segundo tempo, com um gol do Salas e um gol do Gadiardo. E a torcida do Vasco da Gama começou a tirar coisas, e uma acertou uma pedra, alguma coisa assim, um artefato no bandeirinha, e o jogo acabou. O jogo não foi até no final. Eu lembro disso, que eu lembro daquela coisa, as luzes meio que apagadas, os jogadores no meio do campo, e o Luciano do Vale falando, putz, parece que não vai ter jogo e tal. E esse jogo, isso foi em 30 de outubro de 97. O Vasco só foi voltar a perder em São Januário em maio de 99. Era um timaço do Vasco, era muito difícil ganhar lá. Mas o River, nesse dia, o Galhardo fez um golaço de falta, o Salas também fez outro bonito gol, um time muito forte. Muito forte. E você vê o tamanho da Supercopa nessa época, a molecada mais nova não tem um pouco de noção, mas era muito duro. Talvez mais difícil que a Libertadores pelas camisetas. Pelas camisetas. E a Mercosul meio que seguiu mais ou menos esse padrão, né? Não tinha convite, entravam times não campeões, mas era também, o critério era esse, um critério discutível, mas para quem gosta desse tipo de futebol, só tinha timaço, só tinha camisa pesada. Esse time do Vasco no ano seguinte, né, menos de um ano depois, em 98, seria o campeão da Libertadores, não perderia em casa até o meio de 99, foi um jogo marcante também desta campanha do River Plate, que conquistou 3 nacionais, uma Libertadores, um vice-mundial em Tóquio, uma Supercopa dos Campeões. E o que faltou a gente falar, Biglia, que a gente chegou na reta final? Bom, a gente ficou de falar que o Ramon Dias continuou, né, nesse ciclo. O River fez boas campanhas também nos anos seguintes, revelou grandes jogadores, falamos do Aimar, também o Saviola, veio o colombiano Juan Pablo Ángel, que também fez muito sucesso. Joga até hoje, né? Joga até hoje. Não para, meu. E o River que foi perdeu a semifinal pro Palmeiras, também um grandíssimo time do River, um dos primeiros times que me impressionaram assim do futebol argentino, o Saviola, moleque, fazendo muito gol. Depois o Ramon Dias acaba deixando o cargo e em seu lugar assume o Tolo Gallego, justamente o cara que montou a base desse time. O Galego depois também comandou o River em 2001, um belo time que perdeu a semifinal para o Cruz Azul. E depois o Ramon Dias volta e arma um outro belíssimo time com o D'Alessandro, com o D, Cambiasso e o Orteguita já mais veterano, como ao lado do Cavenaghi, como dupla de ataque. Então o River teve uma década realmente brilhante e que me fez, assim, que me educou muito assim, a amar futebol argentino além da arquibancada, tudo isso que nos encanta, mas também por belíssimos times como o River montou nessa segunda metade dos anos 90. River Plate e Palmeiras em 99, semifinal da Libertadores, jogo de ida. As pessoas falam muito sobre o que o Marcos fez contra o Corinthians, tudo mais. O que o Marcos pegou naquele jogo, eu nunca vi um goleiro pegar tanto. 1-0 gol do Saviola, mas era para ser mais. Foi o gol do Berti. Gol do Berti. A bola e bate no travessão, o zagueiro tinha em cima da linha. O Marcos foi no 4º rebote que a bola entrou. O jornal o Clarim no dia seguinte colocou na manchete: River ganhou pero no mucho, porque sabiam que o jogo de volta seria complicado, mas era realmente um timaço que, se ganhasse mais do que uma Libertadores, não estaria injusto nesses 4, 5 anos aí. E assim como ganhou 3 argentinos e tantas outras coisas, e poderia ter vencido mais coisas. Um timaço. E Biglia, você é um parceiraço. São 10h30 da noite de uma sexta-feira, enquanto estamos gravando este programa, e você está aqui tinindo informações. Obrigadão, viu, meu? Obrigado a você, Leandro. Sou muito fã do programa, do meu time de botão. Eu que sou um saudoso por natureza, e para mim foi muito legal falar sobre esse River, um time que me encantou ali na adolescência, quando comecei a pegar gosto por essa coisa maravilhosa que é o futebol argentino. Felipe Biglia, El Biglia de la Gente, um coração de eterno flerte. Não só com o futebol, mas com tudo que é sentimental nessa vida. Um grande coração. Valeu, Biglia, valeu você que nos ouviu. O programa Meu Time de Botão volta semana sim, semana não, com um time novo. Só nessa resenha que eu tive com o Biglia, que a gente já pensou em fazer uma porrada de os programas de times argentinos, e eles virão. É o Racing dos anos 70, é o News Old Boys do Bielsa, é o Colón do Chucochaco dos anos 50. Tempo a gente tem, né, o Biglia? A gente vai viver mais uns 70 anos ainda. Quando a Central 3 tiver 80 anos de vida, a gente vai ter passado por todos os times de botão. Sempre a base de Fernet com Coca. A base de Fernet com Coca. Hoje eu não posso. Meu estômago está um pouquinho arredio. Mas nas outras vezes eu topo.
Grande abraço, amigo Central 3. Os outros programas todos estão em central3.com.br. Você sabe disso, é só acessar e ouvir sem moderação. Grande abraço.